E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lucas Fagundes do canal Bizu da Química para resolver a questão 124 do Caderno Azul da prova do Enem, uma questão de química envolvendo aí o tema petróleo e características dos compostos orgânicos. Vamos dar uma lida na questão, vamos ler juntos. Olha, em 2011, uma falha no processo de perfuração realizado por uma empresa petrolífera ocasionou o derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro. Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo, aí vamos ler as alternativas para a gente traçar uma resposta. Letra A, reagem com a água do mar e sofrem degradação, gerando compostos com elevada toxicidade. Acidificam o meio, promovendo o desgaste das conchas calcárias de moluscos e a morte de corais. Letra C. Dissolvem-se na água, causando a mortandade dos seres marinhos por ingestão da água contaminada. Letra D. Tem caráter hidrofóbico e baixa densidade, impedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera. E letra E. Tem cadeia pequena e elevada volatilidade, contaminando a atmosfera local e regional em função dos ventos nas orlas marítimas. Então, pessoal, você está falando aqui de um derramamento de petróleo. E aí você tem que saber do que o petróleo é feito. O petróleo basicamente tem na sua composição hidrocarbonetos. O próprio nome já diz. Hidrocarbonetos. São compostos que têm apenas carbono e hidrogênio na sua composição. Tá? Então você tem desde hidrocarbonetos simples, como metano com carbono, até hidrocarbonetos com 10, 12, 20 átomos de carbono, né, que é o que a gente reconhece como parafina. Então o petróleo é uma mistura extremamente complexa, tá, mas que é riquíssima em hidrocarbonetos. E o que os hidrocarbonetos têm em comum? Eles são, em sua essência, apolares, que é uma outra palavra para dizer hidrofóbico. Porque, olha, hidrofóbico, se você analisar aqui, olha, que tem fobia ao hidro, né, que tem aversão à água, seriam coisas que não interagem muito bem com a água, seriam coisas que têm natureza apolar, uma vez que as moléculas de água, tá, elas vão compor uma substância que é de natureza polar. Perfeito? Então, olha, você já sabe, o petróleo é feito de hidrocarbonetos com cadeias de tamanhos variados, desde cadeias com poucos átomos de carbono, né, 2, 3, até cadeias com muitos átomos de carbono. E o petróleo é de natureza apolar, ou seja, ele é hidrofóbico. E mais do que isso, por ser apolar, ele não é miscível com a água, tá certo? Ele não é solúvel em água. E eles também são pouco reativos. Uma outra coisa que eu esqueci de falar aqui, tá? Eles são pouco reativos, eles reagem muito pouco. Então, olha, a gente consegue traçar uma estratégia para responder essa questão. Primeiro, na letra A, ele fala reagem com a água do mar. Olha, o petróleo nem se mistura de maneira homogênea com a água do mar, quanto menos reagir, tá certo? Então não faria sentido o petróleo reagir com a água do mar. O petróleo não possui propriedades ácidas ou básicas, tá? Ele é, em geral, né, de caráter neutro. Então não faria sentido pensar que o petróleo vai promover desgaste de conchas calcárias de moluscos. A queima do petróleo pode, essa sim, né, pode gerar gás carbônico na atmosfera, que esse, ao ser dissolvido nos oceanos, pode contribuir para o aumento da acidificação dos oceanos. Tem uma questão na prova que vai falar exatamente disso. A dissolução de CO2 na água é um fenômeno prejudicial porque aumenta a acidificação dos oceanos. Mas o CO2, que é produto da queima dos hidrocarbonetos, e não o hidrocarboneto em si. Tá? Dissolvem-se na água, como a gente falou, ele não se dissolve em água, não faz sentido pensar nessa letra C. Tá? A letra E tem cadeia pequena. Olha, eu falei que tem moléculas de cadeias pequenas e moléculas de cadeias grandes, os tamanhos são variados, então não faria sentido. Tá? A única alternativa que traz aqui algum sentido é a letra D. Tem caráter hidrofóbico, já que ele é uma composição complexa feita de moléculas apolares, baixa densidade, que vai impedir aqui, olha, trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera. Então, basicamente, você vai ter a lâmina d'água aqui,
tá? O petróleo ele vai se acumular aqui na superfície. E aí, como ele é menos denso do que a água e ele não é solúvel, ele vai formar uma capa que vai impedir que o oxigênio no ar atmosférico, tá, ele se dissolva na água. Tá certo? Você vai falar, poxa, mas o oxigênio ele não é solúvel em água. Mas ele é, na verdade. Você vai ter que lembrar lá de lei de Henry, de dissolução de gases. Ele é, de fato, um pouco solúvel e se você tem alguma perturbação no ambiente, seja por alteração de temperatura ou seja por derramamento de petróleo, onde você contamina uma região, né, você atrapalha a absorção de oxigênio pelos organismos marinhos. Então isso é um fenômeno ambiental importante, tá certo? Isso já aconteceu, teve uma questão, um comentário aqui, já resolvemos a questão. Tem uma questão que é do líquido da castanha de caju, que já apareceu no Enem, que na verdade era uma questão sobre separação de misturas, onde falava que o petróleo ele boiava na superfície e você usava lá nanopartículas magnéticas para separar o petróleo da superfície. Quem fez essa questão, né, na hora que leu essa questão 124, aí deve ter lembrado, poxa, não faz sentido, o petróleo fica na superfície, né? Então ele vai impedir trocas gasosas entre a água e a atmosfera. Beleza? Gostou dessa resolução? Então já sabe, deixa o joinha no vídeo, tá certo? Se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram, @Bizu da Química. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês. Valeu!